Prefiro não dizer meu nome porque ainda continuo trabalhando nessa profissão e há pessoas que conhecem essa história. Além disso, se alguém daquela cidade ouvir este relato, provavelmente saberá de quem estou falando, e eu também não quero isso. A única coisa que posso dizer é que isso aconteceu há 4 anos, quando eu precisava percorrer diversos municípios de estados vizinhos realizando visitas de trabalho. Naquela época eu passava mais tempo na estrada do que na minha própria casa. Foi nessa época que um colega me ensinou um truque que, segundo ele, todo mundo acabava fazendo mais cedo ou mais tarde. A empresa às vezes pagava hotel e alimentação quando precisávamos passar vários dias viajando. Não era sempre, mas eles pagavam às vezes do nada. Bom, então esse meu amigo ficava hospedado na casa de parentes, amigos ou até conhecidos quando coincidia de conhecer alguém na cidade onde iria trabalhar. Assim economizava o dinheiro do hotel e ficava com o valor das diárias. Lembro que ele dizia, rindo, que aquele era o único benefício de verdade daquele emprego. Porque fora isso, o dia inteiro era dirigir, carregar equipamentos, acordar cedo e dormir onde fosse possível. Eu nunca tinha tido coragem de fazer isso porque quase sempre acabava em cidades onde não conhecia ninguém. Mas certo dia precisei visitar um lugar que chamarei de povoado, e enquanto dirigia me lembrei do meu padrinho. Fazia muitos anos que não conversávamos. Desde que minha mãe faleceu, praticamente perdemos o contato, apesar dele ser meu padrinho de batismo. Eu nem sabia se ele ainda estava vivo, mas pensei que não custava nada mandar uma mensagem. Escrevi dizendo que estaria passando pela cidade e que só precisava de um lugar para dormir por uma noite. Também deixei claro que se fosse um incômodo, ele não precisava se sentir obrigado a ajudar. Na melhor das hipóteses, imaginei que ele me emprestaria um sofá para passar a noite. Isso, se respondesse. Para minha surpresa, respondeu quase no mesmo minuto. Disse que ficou feliz em saber de mim e que não havia problema algum. Fora isso, contou que tinha uma casinha desocupada onde eu poderia passar a noite. Era a casa da filha dele, que havia se mudado para outro estado fazia bastante tempo e só voltava 1 ou 2 vezes por ano. Ele explicou que a casa permanecia fechada apenas para evitar o acúmulo de poeira, mas que naquela cidade ninguém tinha o costume de trancar as portas. Quando você chegar, é só empurrar a porta e entrar, escreveu ele. Também me passou algumas referências bem simples, porque segundo ele naquela cidade todos se conheciam. Pelo jeito que disse, qualquer pessoa saberia me indicar onde ficava a casa. Terminei meu trabalho naquela tarde e cheguei ao povoado quando ainda havia luz do dia. O lugar era muito menor do que eu lembrava. As ruas eram de terra, os quarteirões extremamente longos e entre uma casa e outra havia grandes terrenos cobertos por paineiras e arbustos secos de espinhos. Em alguns trechos era possível caminhar várias ruas sem encontrar uma única casa ocupada. Na entrada da cidade parei para comer em uma barraca que ficava em frente a um terreno enorme. Aproveitei para comprar uma garrafa de água para a madrugada, depois segui as orientações do meu padrinho. Como ele havia dito, encontrei a casa sem dificuldade. Empurrei a porta e ela se abriu. Por dentro estava tudo muito limpo, então dava para perceber que alguém aparecia de vez em quando para varrer e deixar a casa arejada. Enviei uma mensagem agradecendo e dizendo que estava tudo certo. Ele respondeu desejando uma boa noite e lembrou apenas que, quando eu fosse embora, bastava puxar a porta para fechá-la. Como no dia seguinte eu ainda teria muitos quilômetros para percorrer, programei o despertador para as 5 da manhã. Queria sair assim que começasse a amanhecer para ganhar tempo na estrada. Deixei minha mochila pronta, coloquei as chaves do carro sobre uma cadeira ao lado da cama e me deitei. Eu estava tão cansado que adormeci quase imediatamente. O que mais me marcou naquele lugar foi o silêncio. Não havia cachorros latindo ao longe, como costuma acontecer em praticamente todo o povoado. Era um silêncio tão bom que no começo até tive dificuldade para dormir, porque estava acostumado ao barulho da cidade. Não faço ideia de quanto tempo passou, mas de repente despertei. Juro que ouvi uma risada. Era uma risada baixa do lado de fora, como a de um senhor caminhando sozinho que se lembra de alguma coisa engraçada. Depois ouvi alguém começar a cantar.
Era uma música que eu não conhecia. A pessoa cantava devagar, sem pressa alguma. Peguei o celular para ver as horas. Já eram 3 da manhã. Pensei que talvez algum morador tivesse voltado para casa bêbado. Levantei ainda meio capotado de sono e fui até a janela que dava para o quintal da frente. Afastei a cortina apenas um pouco. Havia um homem parado dentro do quintal. Lembro perfeitamente da roupa que ele usava porque a luz da lua iluminava muito bem o lugar. Vestia uma calça preta, um paletó preto já bastante velho e um chapéu de aba reta. Era bem alto, então acho que devia medir perto de 1,90 m. Para mim parecia gigantesco, já que tenho pouco mais de 1,60 m. Era extremamente magro, os braços eram compridos demais e pendiam ao lado do corpo de forma estranha. Minha primeira reação foi pensar que fosse meu padrinho, mas imediatamente percebi que não podia ser ele. Fazia muitos anos que eu não o via, mas lembrava perfeitamente que era baixo, gordinho e caminhava apoiando o peso para um dos lados por causa de um problema no joelho. Aquele homem não tinha absolutamente nada a ver com ele. Dei uma leve batida no vidro para chamar sua atenção. Ele levantou lentamente a cabeça, olhou para mim e sorriu. Depois acenou com a mão como se já soubesse que eu estava ali dentro. Perguntei o que ele queria. Ele não respondeu, apenas começou a caminhar em direção à janela, sem parar de sorrir. Voltei a falar. Me emprestaram esta casa. Tenho permissão para dormir aqui. Pensei que talvez fosse algum parente ou vizinho que não soubesse que a casa estava ocupada e tivesse vindo verificar. Porém, ele continuou se aproximando. Quando chegou quase em frente à janela, levantou lentamente uma das mãos e, com o dedo indicador, fez um gesto muito calmo. Ele queria que eu abrisse a janela. Fez aquele gesto apenas uma vez. Perguntei novamente o que ele precisava e mais uma vez não respondeu uma única palavra. Então apoiou as 2 mãos na moldura da janela e começou a empurrá-la muito devagar. Reagi por instinto. Empurrei a janela com força para fechá-la enquanto ele continuava empurrando pelo lado de fora. Vi suas mãos pressionando o vidro numa tentativa de abrir a janela, mas fazia isso com uma calma assustadora, sem qualquer pressa. Foi então que percebi algo ainda mais preocupante. A janela não tinha trava, nem a porta. Elas apenas fechavam por encaixe. Segurei a janela com as 2 mãos enquanto ele continuava fazendo uma leve pressão do lado de fora. Não era muita força, apenas o suficiente para tentar abri-la. Então, de repente, ele parou. Ficou completamente imóvel outra vez, como se tivesse acabado de se lembrar de alguma coisa. Depois, sorriu de novo. Então se virou e começou a caminhar em direção à porta principal da casa. Naquele instante, lembrei do que meu padrinho havia dito sobre naquela cidade ninguém trancar as portas. Senti o estômago despencar. Corri pela casa tentando chegar antes dele, e quando segurei a maçaneta confirmei o que já imaginava. Não havia fechadura, nem trinco, nem corrente. Nada. A única coisa que eu podia fazer era segurar a porta por dentro. Mal consegui encostar nela quando ouvi os passos pararem exatamente do outro lado. Ele simplesmente ficou ali, separado de mim apenas por aquela porta de madeira. Eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Foi nesse momento que percebi o quanto estava apavorado. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele também conseguia ouvir. Ele esperou alguns segundos. Depois 1 minuto. Depois 5. Então tudo mergulhou em um silêncio absoluto. Não havia mais passos, nem respiração, nem vento. Nada. Mesmo assim, eu não tive coragem de sair dali. Fiquei segurando aquela porta por um tempo que não sei medir, e o mais assustador era pensar que, se ele realmente quisesse forçar a entrada, provavelmente conseguiria abrir aquela porta sem dificuldade alguma. Nunca o vi quando ele foi embora. Não houve passos se afastando e nenhum sinal de que ele realmente esteve ali. Simplesmente depois de muito tempo, o céu começou a clarear. Amanheceu. Quando a primeira luz do dia entrou pela casa, reuni coragem para abrir a porta. O
quintal estava completamente vazio. Não havia pegadas na terra fofa e nenhuma marca. Absolutamente nada. Saí da casa, fechei a porta como meu padrinho havia orientado e fui diretamente procurá-lo antes de voltar para a estrada. Perguntei se algum vizinho tinha ido verificar a casa naquela madrugada. Eu queria saber quem era aquele homem esquisito. Ele apenas balançou a cabeça negativamente, dizendo que ninguém tinha ido até lá. E completou que a casa nem sequer tinha vizinhos por perto. Contei tudo o que havia acontecido. Esperava que ele dissesse que era algum morador idoso da cidade ou um homem que costumava andar bêbado durante a madrugada. Para mim, qualquer explicação serviria. Mas ele não disse nada disso. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois me fez apenas uma pergunta. Ele pediu para você abrir a porta? Respondi que sim. Ele assentiu bem devagar e sem me dar qualquer explicação, apenas disse rindo. Ainda bem que você não abriu. Não falou mais nada. Não explicou o motivo e eu também não tive coragem de perguntar. Agradeci, quase com ironia, por ele ter me deixado passar a noite naquela casa e fui embora. Nunca mais voltei a falar com meu padrinho. Hoje nem sei por onde ele anda e sinceramente acho que nunca mais voltarei a visitá-lo. Mando um abraço aos meus amigos que pediram meu relato nos comentários. Isso já faz uns meses, mas só agora tive tempo de mandar. Sem mais enrolação, vamos lá. Meu nome é Romão e há alguns anos deixei de trabalhar como caminhoneiro. Passei quase 30 anos nessa profissão. Conheci grande parte do país por causa das viagens que fazia. Cruzei estradas belíssimas. Também percorri caminhos isolados e perigosos. A gente aprende muita coisa nesse trabalho. Aprende a reconhecer o motor apenas pelo som, a controlar o sono e a desconfiar quando uma estrada parece silenciosa demais. Durante todos esses anos vivi várias situações estranhas. Algumas aconteceram de dia, outras durante a noite, mas quase sempre eram por lugares onde não existiam casas nem luzes por perto. As pessoas acreditam que o medo nas estradas existe apenas por causa de assaltos ou acidentes. E sim, isso pesa muito. Mas existem lugares onde se sente outra coisa. Uma das experiências mais estranhas da minha vida aconteceu no norte do país. Eu estava dirigindo por uma região quase próximo ao Pará. Precisava viajar durante a noite porque o trajeto era longo e a entrega tinha horário marcado. Atrás do banco do motorista havia um pequeno espaço dentro do caminhão. Ali eu levava um colchão e alguns pertences pessoais. Quando o cansaço apertava, eu parava em algum posto ou procurava um lugar onde outros caminhoneiros também descansavam. Nesses lugares a gente se sente menos sozinho. Bom, naquela noite eu ainda não queria parar. Estava cansado, mas não a ponto de dormir. A estrada era escura e pesada. Havia curvas longas e trechos onde não se via absolutamente nada além do mato. Eu dirigia ouvindo um Nirvana em volume baixo, pois não queria ficar em completo silêncio. Atrás do meu banco havia uma cortina que separava a cama da cabine. Quase nunca eu a fechava, pois gostava da sensação maior de espaço. Naquela viagem lembro que meu corpo começou a ficar pesado. Senti os ombros cansados e uma pressão estranha na nuca, como se alguém estivesse me observando por trás. Acendi a luz interna da cabine quase sem pensar, mas era uma iluminação fraca e amarelada. De vez em quando eu olhava para o colchão, mas não esperava encontrar nada. Fazia aquilo apenas por nervosismo. Alguma coisa parecia errada dentro daquele caminhão. Às vezes o cansaço provoca esse tipo de sensação, por isso tentei ignorar. Ajustei minha posição no banco e continuei dirigindo tranquilamente. Foi então que percebi um movimento pelo canto do olho. Veio do lado esquerdo, perto da cortina. Parecia que alguma coisa havia se inclinado para a frente, como uma pessoa que vem atrás de você e coloca lentamente a cabeça para aparecer. Virei o rosto imediatamente. Não havia ninguém. Olhei para o colchão,
depois para a cortina. Tudo continuava exatamente igual. Convenci a mim mesmo de que era apenas o cansaço. Talvez uma sombra causada pela luz da cabine. Na estrada, a imaginação da gente trabalha fácil, então continuei dirigindo. A estrada permanecia escura e as faixas brancas desapareciam nas curvas. Não havia outro caminhão por perto e também não vinha nenhum carro atrás de mim. Alguns minutos se passaram, então vi o movimento outra vez. Dessa vez foi muito mais evidente. Eu continuava olhando para a estrada, mas meu olho esquerdo percebeu algo atrás de mim. Parecia uma cabeça surgindo lentamente da direção do colchão. Sabe aquele frio de susto? Bom, foi exatamente esse que percorreu minhas costas. Não tive coragem de olhar imediatamente. Permaneci encarando a estrada e apertei o volante com força. Comecei a rezar baixinho. Minha esposa sempre dizia que quando alguém sentisse algo estranho na estrada, deveria rezar. Ela acreditava muito nessas coisas. Dizia que existiam almas penadas vagando pelas rodovias e que alguns trechos ficavam marcados por presenças, principalmente onde tinham acontecido acidentes. Às vezes eu levava isso a sério, outras vezes dava risada. Naquela noite lembrei de cada palavra que ela havia dito. Foi então que senti uma vibração atrás de mim. Pareceu uma pancada no chão, como se alguém tivesse pisado com força ao lado do colchão. Olhei rapidamente para trás. Em um canto da cama havia alguém sentado. Era uma mulher. Ela estava encolhida, abraçando as próprias pernas. O rosto permanecia completamente coberto pelos cabelos que caíam para a frente, escondendo quase todo o rosto. Naquele instante senti um desconforto de outro mundo e murmurei: "Meu Deus, que porra é essa?" Era como se meu corpo inteiro tivesse entrado em colapso por dentro. Durante alguns segundos perdi o controle do caminhão e a carreta começou a sair um pouco da faixa. Corrigi rapidamente a direção e respirei fundo. Me obriguei a voltar os olhos para a estrada. Pensei que estivesse imaginando tudo aquilo, que o cansaço finalmente estivesse me enganando ou que tomei um café batizado. Porém, não consegui continuar sem conferir de novo. Olhei outra vez. Agora virei ainda mais o corpo. A mulher continuava sentada ali. Não era uma sombra. Eu juro que vi uma pessoa sentada sobre a minha cama. Apertei o volante com tanta força que minhas mãos ficaram dormentes. Pensei em apagar a luz da cabine, mas isso me dava ainda mais medo. Preferia enxergá-la. Precisava saber se ela continuava ali. Reduzi a velocidade. Foi nisso que me toquei que a estrada permanecia completamente deserta e cada curva parecia mais longa do que a anterior. Bom, eu não queria parar do nada porque aquela região era perigosa. Existiam muitos relatos de assaltos, e se eu ficasse dando bobeira, poderia acabar enfrentando outro problema. Mas continuar dirigindo com aquilo atrás de mim também parecia uma loucura. Pelo espelho, eu conseguia enxergar parte do colchão. A mulher permaneceu imóvel durante alguns instantes, depois começou a erguer lentamente a cabeça. Seus cabelos se afastaram um pouco do rosto e vi uma pele extremamente cinza, como a de alguém que não via a luz do dia havia muito tempo. Nesse momento, senti alguém respirando perto do meu pescoço. Não foi impressão. Eu senti claramente um ar frio encostando na minha orelha. A mulher já não parecia distante. Era como se tivesse se aproximado sem fazer absolutamente nenhum barulho. Eu a sentia a poucos centímetros da minha pele. Perguntei o que ela queria. Minha voz saiu rouca. Depois gritei para que me deixasse em paz. Comecei a dizer várias coisas. Mandei que fosse embora. Disse que aquele não era o lugar dela e que ela não tinha permissão para entrar no meu caminhão. Eu já tinha ouvido muitas histórias de outros caminhoneiros. Muitos diziam que quando uma aparição incomodava alguém, era preciso enfrentá-la com firmeza. Era preciso mandá-la embora. Não sei se isso realmente funciona, mas naquela hora foi a única coisa que consegui fazer. Ao olhar discretamente para o lado, consegui ver parte do rosto dela. Ela estava praticamente ao meu lado.
Parecia exatamente como alguém sem vida. Comecei a sentir um formigamento no pescoço. Depois a sensação subiu até a minha bochecha. Parecia que ela tentava me dizer alguma coisa. Sua boca se movia, mas sua voz era baixa demais. Eu não conseguia entender nenhuma palavra, era apenas um murmúrio colado ao meu ouvido. Um resmungo, como se estivesse falando de muito longe, embora estivesse ao meu lado. Aquilo durou apenas alguns segundos. Para mim, porém, pareceu uma eternidade. No fim, não aguentei mais. Pisei no freio com toda a força e parei no acostamento. Fechei os olhos e apertei o volante com as duas mãos. Rezei. Pedi a Deus que me ajudasse. Também tentei me acalmar porque sabia que não podia permanecer ali por muito tempo. A estrada continuava completamente escura e não havia nenhuma casa por perto. O único som era o motor funcionando e o vento batendo na cabine. Abri os olhos bem devagar e olhei para o lado. A aparição havia desaparecido. Virei rapidamente em direção à cama. O colchão estava vazio, mas a sensação continuava ali comigo. Meu corpo inteiro estava gelado. Os braços permaneciam arrepiados e minha garganta parecia travada. Era como se o medo tivesse impregnado toda a cabine. Continuei dirigindo até encontrar um posto de gasolina. Não lembro quanto tempo levei para chegar. Só sei que quando vi aquelas luzes, senti como se minha alma voltasse para o corpo. Estacionei perto de outros caminhões, desci e entrei na loja do posto, que funcionava durante toda a madrugada. Comprei um café, embora nem tivesse vontade de beber. É que naquele momento eu só queria ficar debaixo da luz e ouvir vozes de pessoas vivas. Lá encontrei outro caminhoneiro. O cumprimentei e ele perguntou se estava tudo bem. Acho que percebeu minha expressão, porque logo notou que alguma coisa tinha acontecido. Contei o que consegui. Disse que um morto tinha entrado no meu caminhão. Foi a única maneira que encontrei para explicar o que havia vivido, pois eu não sabia como chamar aquilo. O homem abaixou a cabeça e comentou que já havia passado por algo muito parecido. Disse que certa vez estava dirigindo por outras bandas sozinho durante a madrugada. De repente começou a sentir um frio intenso dentro da cabine. No começo pensou que fosse o ar entrando por alguma fresta, mas conferiu as janelas e tudo estava fechado. Mesmo assim, o frio continuava aumentando. Ele contou que começou a sentir um enorme desconforto, como se alguém tivesse entrado na cabine sem abrir a porta. Depois olhou para o banco do passageiro. Havia um homem sentado ali. Segundo ele, parecia uma pessoa de carne e osso. Era igualzinho uma pessoa viva, porém não dizia absolutamente nada, apenas o encarava com uma expressão vazia e sonolenta. Ele tentou continuar dirigindo, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. Olhou novamente para o banco do passageiro e o homem continuava ali, olhando fixamente para ele. O susto foi tão grande que quase chorou. Pouco depois surgiu uma curva fechada e ele perdeu o controle do caminhão. Disse que esteve a poucos centímetros de sair da estrada, mas felizmente conseguiu recuperar o controle. Foi nisso que, quando voltou a olhar para o banco do passageiro, o homem havia desaparecido. Ficamos um bom tempo pensando nesses acontecidos, cada um segurando seu café. Depois de uma boa conversa, continuei minha viagem até amanhecer. Não apaguei mais a luz da cabine e também não fechei a cortina. A cada poucos minutos eu olhava para trás, já que durante muitos quilômetros ainda sentia aquele frio ao lado do meu pescoço. Ao longo dos anos ouvi muitas histórias de caminhoneiros. Algumas podem ser explicadas pelo cansaço, outras pelo sono, pelo estresse ou pelas longas horas na estrada. Mas entre nós existe uma certeza. Nem tudo é fadiga. Existem estradas onde o ar muda. Existem trechos onde o silêncio pesa. Existem lugares onde você sente que alguma coisa entra no veículo e se acomoda ao seu lado. E se isso acontecer, o melhor é não bancar o corajoso. Reze. Reduza a velocidade. Procure um lugar iluminado e com pessoas por perto, porque existem coisas nas estradas que se prendem a você, e às vezes elas só vão embora quando querem.
Eu sou uma daquelas pessoas que odeiam mato, acampamentos e praticamente qualquer atividade ao ar livre. Porém, naturalmente, meus amigos decidiram organizar uma viagem de reencontro para acampar na floresta. Que sorte a minha! Eu fui contra a ideia desde o começo, mas perdi na votação. Poderia simplesmente não ter ido, mas hoje moro do outro lado do país e sentia muita falta dos meus antigos amigos. Então deixei meu ódio pela natureza de lado para passar alguns dias com as pessoas que um dia foram meus melhores amigos. O primeiro dia começou como qualquer outra trilha. Saímos logo pela manhã. Um dos meus amigos, Derek, sempre foi o pior de todos. Digo isso da forma mais carinhosa possível. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que gosta de ultrapassar todos os limites. Fui um idiota por imaginar que essa viagem seria diferente. Depois de algum tempo caminhando, saímos um pouco da trilha principal, apesar de todos os meus protestos. Segundo Derek e alguns dos outros amigos, muita gente fazia isso porque existiam várias cavernas espalhadas por aquela enorme floresta. Eles queriam encontrar essas cavernas porque diziam que seria incrível. Eu não poderia estar menos animado. Quando já estávamos bem afastados da trilha, Derek resolveu me contar um detalhe que talvez fosse importante mencionar antes. Grande parte daquela região fazia parte de propriedades particulares. Fiquei muito irritado, pois eu não tinha a menor intenção de levar um tiro de algum morador maluco que vivia isolado na floresta. Todos começaram a rir de mim e disseram para eu relaxar. Segundo eles, só porque era propriedade privada não significava que seríamos pegos. Derek explicou que aquelas propriedades eram enormes e não era como invadir o quintal de alguém. Eram dezenas de hectares de mata pertencentes a um único dono. Isso até diminuiu um pouco minha ansiedade, mas eu ainda estava irritado com meus adoráveis amigos. Continuamos caminhando por uma vegetação extremamente fechada. Árvores, galhos e arbustos dificultavam cada passo. Não havia nada de divertido naquilo. Derek insistia que sabia exatamente para onde estava indo, mas eu não acreditava nem por um segundo. Depois de um tempo, chegamos à beira de um enorme barranco. Não era um penhasco capaz de matar alguém na queda, mas era uma descida extremamente íngreme. Ele fez uma piada dizendo que deveríamos tomar cuidado para não cair. Eu não achei graça nenhuma, mas como já percebia que estava estragando o clima da viagem, preferi ficar calado. Estávamos caminhando bem próximos da borda porque, segundo Derek, muitas cavernas ficavam escondidas naquela região. Eu era o último da fila. Em determinado momento, meu pé enroscou em uma raiz. Tropecei e foi a experiência mais assustadora da minha vida. Comecei a rolar barranco abaixo sem conseguir parar. Eu só rolava e gritava. Conseguia ouvir meus amigos gritando lá do alto e quando finalmente consegui parar, levantei imediatamente e olhei para cima. Eu tinha caído muito mais do que imaginava, pois mal conseguia enxergar meus amigos através das árvores. Quando finalmente os vi, pareciam pequenas silhuetas na borda do barranco. Minha primeira tentativa foi subir de volta. Foi inútil. Toda vez que tentava escalar, escorregava novamente. Não havia nada firme onde eu pudesse me segurar. Conseguia ouvir Derek gritando alguma coisa. Parecia que ele dizia para eu voltar. Não tenho certeza absoluta, mas também parecia estar apontando para uma direção de onde havíamos vindo. Na minha cabeça, o melhor seria permanecer parado até que eles chamassem um guarda-parque para me resgatar. Mas, como um idiota, resolvi confiar em Derek. Imaginei que ele estivesse indicando algum ponto onde eu conseguiria subir novamente. Comecei a caminhar naquela direção e alguns minutos depois olhei para trás. Meus amigos já não estavam mais visíveis. Foi aí que entrei em pânico. Continuei andando como um completo idiota, sem perceber que provavelmente estava apenas me perdendo ainda mais. Mais tarde descobri que, na verdade, eu havia seguido exatamente na direção oposta da trilha, por onde tínhamos vindo. Eu estava completamente perdido. Comecei a gritar por socorro, mas ninguém respondeu. Também passei a sentir que algum animal estava me seguindo. Eu não fazia ideia de quais animais viviam naquela floresta e, naquele momento, eu era uma presa extremamente fácil. Sempre que olhava ao redor tentando encontrar alguma coisa, só via árvores sem fim.
Algumas horas se passaram e o medo inicial já havia diminuído um pouco. Eu ainda estava assustado, mas meu corpo parecia funcionar apenas movido pela adrenalina. Por cerca de 2 minutos senti um enorme alívio. Encontrei uma formação rochosa que parecia permitir minha subida de volta ao nível da trilha, ou pelo menos para um ponto mais alto. Comecei a escalar. Não era exatamente uma parede de pedra, parecia mais uma sequência de enormes degraus naturais. Eu dava grandes passos e me agarrava em enormes pedras. Quando achei que meu pesadelo não poderia piorar, aconteceu. Uma das pedras se soltou no momento em que me apoiei nela e meu corpo ficou preso entre 2 enormes rochas. Eu estava realmente preso. Na mesma hora lembrei da história de 127 horas. Se você conhece essa história, sabe exatamente o que passou pela minha cabeça. Forcei meu corpo de todas as maneiras possíveis tentando me soltar, mas nada funcionava. Foi então que comecei a gritar desesperadamente. O sol já estava se pondo e eu permanecia preso entre 2 pedras, completamente fora da trilha. Não conseguia evitar pensar no pior. Enquanto gritava, voltei a ouvir aquele mesmo som que já havia escutado antes. O mesmo som que eu acreditava ser algum animal. Achei que finalmente o animal que me perseguia apareceria para me atacar, mas não era um animal. Era um homem magro, de meia idade, com bigode, óculos e uma camisa xadrez vermelha de flanela. Ele surgiu lentamente entre as árvores. Era tão magro que parecia não comer bem há meses. Ele se aproximou de mim sem demonstrar qualquer senso de urgência. Comecei a implorar para que me ajudasse. Expliquei que havia me separado dos meus amigos e que estava preso. Ele não respondeu absolutamente nada, apenas ficou observando minha situação. Depois de alguns segundos, finalmente falou. Ignorou completamente tudo o que eu havia dito e perguntou apenas uma coisa. Você sabe que está em propriedade particular? Fingi não saber. Disse que estava perdido. Não faço ideia de como ele conseguiu fazer aquilo, mas segurou minha perna, moveu um pequeno pedaço da pedra e consegui escorregar para fora. Comecei a agradecer. Ele simplesmente me ignorou e começou a descer novamente. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele falou que eu deveria segui-lo porque meus amigos estavam esperando por mim na casa dele. Tentei pedir que explicasse melhor, mas ele apenas continuou andando e repetiu que meus amigos estavam esperando. Eu estava tão machucado fisicamente e mentalmente que por algum motivo simplesmente o segui. Enquanto caminhávamos cada vez mais para dentro da floresta, eu tentava entender como meus amigos haviam encontrado a casa daquele homem. Parecia que seguíamos exatamente na direção oposta da estrada. Nesse momento, o sol praticamente já havia desaparecido. Continuei fazendo perguntas e pedindo que ele explicasse qualquer detalhe. Mas ele permanecia em silêncio, murmurando alguma coisa apenas de vez em quando. Depois de uma longa caminhada, chegamos diante de uma enorme construção de madeira no meio da floresta. Era maior do que um galpão comum, mas menor do que uma casa. Ele parou diante da porta e disse que eu deveria entrar porque meus amigos estavam lá dentro. Foi nesse instante que tudo pareceu completamente errado. Meus amigos jamais entrariam na construção de um estranho. Nem mesmo o imbecil do Derek faria uma coisa dessas. Pedi que ele abrisse a porta e chamasse meus amigos para saírem. Ele respondeu apenas que eu precisava entrar primeiro porque não era seguro permanecer do lado de fora. Naquele momento, todos os alarmes dentro de mim dispararam. Eu não acreditava por um segundo sequer que meus amigos estivessem naquela construção. Agradeci ao homem por ter me salvado e disse que encontraria sozinho o caminho de volta. Então virei as costas e corri o mais rápido que consegui para dentro da floresta. Logo ouvi 2 pares de passos correndo atrás de mim. Continuei correndo no meio da mata quase completamente escura. Depois de um tempo me escondi atrás de uma árvore e me encolhi em posição fetal. Já não conseguia mais ouvir ninguém me perseguindo. Mesmo assim, não queria correr o risco de ser encontrado. Se continuasse andando no escuro, eu estaria completamente perdido enquanto eles claramente conheciam aquela floresta muito melhor do que eu. Passei várias horas completamente imóvel, em alerta máximo. Durante o restante da noite não ouvi mais nenhum som.
Assim que o sol começou a nascer e consegui enxergar novamente, comecei a correr sem olhar para trás. Até hoje me considero a pessoa mais sortuda do mundo. Depois de algumas horas correndo, consegui finalmente sair da floresta e chegar a uma estrada. Era uma das estradas que havíamos usado para chegar ao parque. Consegui parar um carro que passava e a pessoa chamou as autoridades por mim. Quando reencontrei meus amigos, eles já estavam com um guarda-parque organizando as buscas. Contei ao guarda sobre os 2 homens e sobre a enorme construção escondida na floresta. Ele disse que investigaria, mas honestamente, nunca soube se realmente fez isso. Naquele momento eu só queria entrar no meu carro e voltar para casa. Perguntaram se eu conseguiria mostrar onde ficava aquela construção. Eu não fazia a menor ideia. Nem mesmo sabia dizer se tinha corrido em linha reta até encontrar a estrada. Eu estava completamente desorientado e o fato de ter conseguido encontrar a saída daquela floresta foi um milagre. Se antes eu já odiava atividades na natureza, depois dessa sequência de pesadelos, abandonei essa ideia para sempre. Você só descobre o que é o verdadeiro medo quando fica perdido em uma floresta sem qualquer esperança de conseguir sair vivo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Patrícia e quero compartilhar algo que aconteceu comigo há alguns meses. Moro sozinha há vários anos em um bairro muito tranquilo, daqueles em que todos acabam se conhecendo. A maioria dos vizinhos moram por cá há muito tempo, então é normal nos cumprimentarmos todos os dias ou darmos uma mão quando alguém precisava. Com o passar do tempo, acabei criando confiança com quase toda a rua, mas especialmente com o senhor que morava na casa colada à minha. Era um homem já idoso, viúvo havia muitos anos e bastante reservado. Sempre fazia tudo sozinho e raramente pedia ajuda, mas quando realmente precisava, tinha um costume muito particular. Nunca tocava a campainha nem chamava do quintal. Como nossas casas compartilhavam uma parede, ele simplesmente dava 3 batidas nela. Eram 3 batidas pausadas, sempre no mesmo ritmo, e eu imediatamente sabia que era ele. Às vezes precisava que eu lhe entregasse uma ferramenta, outras que o levasse ao médico ou que o ajudasse a mover algum móvel pesado. Com os anos, aquele pequeno código passou a fazer parte da nossa rotina. Algumas semanas antes de tudo isso acontecer, o senhor faleceu enquanto dormia. A notícia foi um choque para todos os vizinhos, porque, embora levasse uma vida muito tranquila, era daquelas pessoas que a gente imagina que estarão ali para sempre. Os familiares dele viajaram de outra cidade para organizar o funeral e permaneceram apenas alguns dias na casa. Depois retiraram alguns pertences, fecharam tudo e voltaram para seus trabalhos. Lembro perfeitamente de ter visto quando colocaram os lacres na porta da frente, porque ainda faltavam alguns trâmites relacionados ao falecimento e ninguém podia entrar na residência. Com o passar dos dias, a casa começou a parecer completamente abandonada. As luzes permaneciam apagadas, o jardim começou a ficar descuidado e as cartas se acumulavam na caixa de correio. Sempre que eu chegava do trabalho, olhava quase por hábito para aquela propriedade, mas nunca mais via qualquer movimento. Numa noite, eu já estava deitada. Era um pouco mais de 11 horas e eu tinha acabado de desligar a televisão quando ouvi 3 batidas na parede que separava nossas casas. Abri os olhos porque reconheci aquele som antes mesmo de me levantar na cama. Era exatamente o mesmo ritmo que o vizinho usava durante anos para me avisar que precisava de ajuda. No começo, tentei me convencer de que o barulho devia ter vindo de outro lugar. Pensei que talvez algum cano tivesse feito ruído ou que um vizinho estivesse arrastando móveis. No entanto, quanto mais eu pensava, mais certeza tinha de que aquelas batidas tinham vindo da parede compartilhada. Depois de alguns segundos, imaginei que talvez algum familiar dele tivesse voltado para limpar a casa.
Achei estranho porque durante todo o dia não tinha visto nenhum carro estacionado do lado de fora, mas era a explicação mais lógica que conseguia encontrar. Me levantei, caminhei até a janela que dava para o quintal do vizinho e afastei a cortina apenas um pouco. A primeira coisa que me surpreendeu foi ver várias luzes acesas dentro da casa. Havia semanas que ela permanecia completamente escura, e agora eu conseguia distinguir claramente o corredor principal iluminado. Enquanto continuava observando, apareceu uma silhueta caminhando lentamente de um cômodo para outro. Não consegui distinguir o rosto porque a luz vinha por trás, mas era evidente que alguém percorria o interior da casa com absoluta tranquilidade, como se conhecesse perfeitamente cada canto da residência. Esperei alguns segundos, achando que a pessoa passaria novamente ou que outra apareceria, mas o movimento era sempre o mesmo. A figura atravessava o corredor, desaparecia por alguns instantes e depois voltava a percorrê-lo no sentido contrário. Não parecia procurar objetos nem examinar a casa. Apenas caminhava. Por um momento pensei em sair para perguntar se precisavam de ajuda, mas algo me fez mudar de ideia. Não era exatamente medo, e sim um desconforto difícil de explicar. Em vez de me aproximar, liguei para a polícia e expliquei que provavelmente alguém havia entrado numa casa que deveria permanecer fechada desde o funeral do proprietário. Para minha surpresa, a viatura chegou bastante rápido. 2 policiais começaram examinando a frente da propriedade, enquanto um terceiro me pediu que permanecesse dentro de casa. Pela janela, eu os via iluminar as janelas, percorrer o quintal e verificar cada lado do terreno. Depois de alguns minutos, um deles fez sinal para que eu saísse. Quando cheguei até o portão, ele me mostrou a porta principal. Os lacres continuavam exatamente onde haviam sido colocados semanas antes. Não estavam rompidos, nem descolados, nem apresentavam qualquer sinal de terem sido manipulados. Se alguém tinha entrado na casa, definitivamente não havia sido por ali. Os policiais continuaram inspecionando todo o perímetro. Verificaram as janelas, subiram ao telhado e procuraram qualquer acesso que pudesse ter ficado aberto. Não encontraram nada. Enquanto eles ainda rodeavam a residência, aconteceu algo que até hoje tenho dificuldade de esquecer. As luzes que eu tinha visto acesas começaram a se apagar de repente. Em questão de um segundo, a casa inteira voltou a ficar completamente escura. Os policiais apontaram as lanternas para as janelas, esperando encontrar algum movimento, mas não apareceu absolutamente ninguém. Depois de conseguirem autorização para entrar, revistaram cômodo por cômodo. O interior estava intacto. Não havia pessoas escondidas. Tampouco sinais de que alguém tivesse permanecido ali durante a noite. Tudo continuava exatamente igual ao dia em que a família fechou a casa. No dia seguinte, conversei com um dos filhos do vizinho. Perguntei se algum deles tinha voltado durante a noite e contei tudo o que eu havia visto pela janela. Ele me garantiu que ninguém tinha estado ali e que eles possuíam as únicas chaves da residência. Inclusive explicou que ainda faltavam várias semanas para decidirem o que fariam com a propriedade, então não pretendiam voltar naqueles dias. Com o tempo tentei me convencer de que havia interpretado tudo errado. Nunca mais ouvi aquelas 3 batidas e a casa permaneceu fechada até que finalmente foi vendida. Alguns meses depois chegou um casal jovem com um filho pequeno e começou a se instalar ali. Fiquei feliz em ver movimento novamente porque pensei que de alguma forma aquela história finalmente tivesse ficado para trás. No entanto, na primeira noite em que dormiram na casa, acordei assustada mais uma vez. De novo ouvi as 3 batidas na parede. Dessa vez, não me levantei. Permaneci na cama, esperando que o som se repetisse. Mas depois voltou o silêncio. Na manhã seguinte, a campainha da minha casa tocou. Era a nova vizinha. Depois de se apresentar e conversar alguns minutos comigo, fez uma pergunta que me deixou gelada. Ela queria saber se durante a noite eu tinha batido 3 vezes na parede porque, segundo ela, alguém parecia estar pedindo ajuda da casa ao lado. Não consegui responder, apenas olhei para a antiga casa do senhor e me lembrei do costume que ele manteve durante tantos anos. Desde então, toda vez que escuto qualquer ruído vindo daquela parede, inevitavelmente penso na mesma coisa.
Talvez aquelas 3 batidas nunca tenham sido uma despedida. Do que tenho certeza é que nunca mais vou me levantar de madrugada para verificar.